Olá, Ares. Como vocês estão? As de copas. Porque toda vez que eu começo a gravar Ares, eu sinto essa angústia. Vocês são muito ansiosos, gente. Como é que pode? Vou ficar falando não, tá, gente? Já sabe. Papapá, manual, papapá, consulta, papapá. Astrologia védica. Vocês sabem tudo. Ares, Ares. Quem é novo e ficar perguntando 399 coisas que eu já respondi 599 vezes, meus amores que já estão aqui há muito tempo sabem que eu não tenho paciência. Respondam pra mim, por favor, porque vocês são uns amores, vocês são incríveis. Nossa, Ares! Caiu aqui, eu tava até falando esse monte de baboseira e não prestei atenção no 10 de ouros. Ok. Não temos amor, mas temos dinheiro. Igual amor. Melhor ainda até. Ares começou bem. O que temos para Ares em outubro? No chão é Ares. Um ariano, né? Caindo no chão. Vamos voltar. Não merece. Não merece minha atenção. Caiu no chão, não quero saber. Vamos ver o que temos. Será que Ares vai começar a receber as recompensas do estresse que vem passando? Na verdade, eu acho que energeticamente Ares já tá bem tranquilo. Eu acho que o ariano que tá ainda lutando aí é aquele que não quer soltar na correnteza. Eu falo muito negócio da correnteza aqui. Eu acho que o ariano que ainda tá dando murro em ponta de faca é porque quer. Porque pra mim tá parecendo aqui que tá tudo fluindo. Será que você não tá criando problema que já não existe mais? Nessa quantidade de eclipse, nessa quantidade de lua cheia, lua vazia, lua vazia, que levou um monte de lixo. Será que você deixou os lixos irem? Porque tô vendo que tá tudo maravilhoso pra Ares. Acabou a leitura. Acabou, tá tudo maravilhoso. Não tem porquê. Mas sempre tem aquela meia dúzia, né, que fica lá, aquela dificuldade de entender certas coisas, aquela dificuldade de aceitar certas coisas. E aí fica buscando no tarô. E aí o tarô fala, vai pra direita. E aí sua mãe fala, vai pra direita. E aí Deus fala, vai pra direita. E você fica querendo pra esquerda. E aí fica. Não, pra toda aquela galera que falou pra você ir pro lado de lá, né? Ah, não, é porque. Não é bem o que eu queria ouvir. Querida. Acontece, né? Então, meu filho, fica aí. Ai, gente. Tô fazendo tanta careta hoje, né? Às vezes eu fico assim. Ai, temos um casal. Gostei. Rei de. Ai, mudei o lado, peraí. Não gosto desse lado, não, mas tudo bem. Rei de espadas e rainha de espadas. Me parece um casal. Não parece um casal novo, não, tá? Me parece ser um casal que já passou por bastante treta. Bastante.
Mas que de certa forma, até certo ponto, não sei até com quais condições, é um casal que conseguiu estabelecer um acordo, tá? Um acordo sobre, ó, a gente. Cara, é louco que eu não tô sentindo nenhuma energia de água, nenhuma energia de amor. É como se fosse um casal que tivesse feito um acordo, porque ele já tem uma história e. Gente, se for isso que eu tô pensando, faz favor, mas vamos lá. Cada um escolhe o que quer escolher, tá? Mas é um casal que, de certa forma, talvez tivesse com a relação degringolando, tá? E aí resolve fazer um acordo por causa da instabilidade financeira. Porque me parece que existe uma terceira pessoa envolvida, ou não, vou ver isso já já, mantida em segredo, eu ia falar em cativeiro, em segredo, que tem essa energia da princesa de copas com a alta sacerdotisa, ou seja, um segredo, tá? É algo que não é falado sobre. E a situação toda causou muito transtorno, tá? Acredito eu que seja, vamos falar, porque eu tô na energia de Ares, então eu falo mesmo as coisas. Acredito que seja uma amante, tá? Novinha, uma novinha dessas, que causou bastante estresse nessa estabilidade aqui, nessa relação, tá? Só que, por causa da questão financeira, foi tomada uma decisão onde os dois teriam paciência para curar a relação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir só mais um pouco e talvez eu encerre essa coisa, porque, desculpa, não acho nem um pouco interessante. E, e a gente tenta outra. A gente abre outra leitura. Tá. Por que essas pessoas decidiram trabalhar essa relação? Além da estabilidade financeira. Eita, deck todo o contrário. Porque apesar dos argumentos, apesar dos problemas, eles eram felizes, eles são felizes. E aí eu digo o seguinte, agora eu entendi o foco dessa leitura. Gente, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente tá lá, né, apaixonado, e a gente acha tudo maravilhoso, e ai, que lindo, e a gente acha que vai ser assim todo dia, para sempre. Gente, isso não existe. O grande problema dos casamentos não darem certo é porque as pessoas viajam na maionese, achando que vai ser assim todo dia. E, gente, ninguém é igual todo dia, nenhum dia é igual ao outro, as pessoas vão mudando. Então, para fazer um casamento durar, você tem que entrar com a ideia de que nenhum dia vai ser igual, eu não vou ser igual, a pessoa não vai ser igual. Então, ao invés de você se basear na paixão para tomar a decisão de ficar junto com uma pessoa, você tem que se basear o quanto vocês são amigos, o quanto vocês são compreensivos um com o outro, o quanto vocês têm a habilidade de dialogar, ou seja, amigos, né? Amigos precisam dialogar. O quanto vocês são capazes de ceder, porque às vezes um tá com umas questões e o outro precisa ceder, e nisso vocês vão trocando, um vai cedendo, outro vai cedendo. Relacionamento é ceder. Então, uma coisa que eu aprendi com os meus estudos, com os meus mestres, é que relacionamento duradouro e ego não combinam.
tá? Se o seu ego é maior do que a sua vontade de ficar com alguém, nem fique. Nem perca tempo. E nem coloque a pessoa nessa situação, sabe? Então, eram pessoas aqui que eu falo que apesar de tudo são felizes de certa forma, tá? Mas os ciclos, né, da vida, engraçado que eu tô falando de ciclo, eu tô vendo a Roda da Fortuna no outro deck ali. Os ciclos da vida, cara, eles vão trazendo coisas, sabe? Relacionamento também é cheio de lição. Então não tem porquê. Eu tô ouvindo um negócio sobre. Deixa eu formular. Paixão. Ah, já sei. Já sei o que eu tenho que falar. Bom, todo mundo vai ter que ver essa leitura. Porque quem tá aqui há bastante tempo sabe que eu não fico presa à energia de signo, né? Mas em todas as leituras tem algo que vem, assim, que serve pra todo mundo. Vocês sabem o que é paixão? Gente, paixão é hormônio, tá? Nós somos bichos, nós somos mamíferos, nós somos animais, tá? A paixão são os nossos hormônios pedindo pra gente procriar, tá? Então, assim, paixão não deve ser levada em consideração na hora de você construir um relacionamento, tá? Paixão, ela só serve para você ativar toda a sua máquina, né, de procriar, e você ser atraído por aquela outra pessoa e você copular para você ter filhos. E aí quando você resolve esse problema, acaba a paixão, acaba. Ou não. Quando você, porque assim, é cíclico, né? Então, por isso que tem às vezes aqueles casais, ainda mais Áries. Áries é um negócio. Quando tem aqueles casais que têm a vida sexual animadíssima, mas nunca tem filho, e aí quando tem filho, acaba tudo. É isso, gente. Eu conheci um casal de arianos. Gente, os bichos brigavam. Brigavam. Mas na cama eles eram. A relação deles era toda baseada em sexo. E aí, quando tiveram um filho, separaram. Aí. Aí de vez em quando eu fico assim, ai meu Deus, mas eu sinto uma saudade daquele homem, um negócio. Aí de vez em quando eles. Gente. Entende? Então, assim, por quê? Porque constrói baseado na paixão. Então, o que eu falo aqui, quando vocês forem construir uma relação, ou desejarem ter uma relação com alguém, pensa bem se não é só o hormônio. Porque, o que eu falo, quando você toma a decisão de casar com alguém, por exemplo, que é uma coisa séria, gente, você tem que conseguir viver com a pessoa, conviver com a pessoa. Você tem que entender quem é aquela pessoa, se você vai ter problema mais tarde, isso você tem que pensar. Muito engraçado isso, ter falado isso agora, porque eu já ouvi algumas vezes, né, algumas mulheres que fizeram escolhas um pouco esquisitas na vida, tiveram filhos com homens não tão bacanas, chegarem pra mim e falarem assim, não, você teve sorte. Eu falei, hã? Sorte? Como assim? Não. Eu conheci uma pessoa, eu me apaixonei pela pessoa, e eu construí uma relação com uma pessoa, aí eu passei a amar a pessoa passou a me amar. E a gente viveu 8 anos juntos, a gente construiu milhares de coisas, a gente conviveu, a gente entendeu que a gente era capaz de formar um time, a gente inclusive entendeu que era capaz de formar um time se a gente tivesse um filho um dia, se a gente se separasse. E é o que aconteceu. Então, eu não tive sorte. Deu trabalho.
eu raciocinei, eu escolhi, entendeu? Eu me casei com uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que trabalha e consegue ter tudo organizado em dia. Eu não tive sorte, gente, eu escolhi. Se eu tivesse me baseado pela paixão e achado que, nossa, estou apaixonada por essa pessoa, então é com ele que eu vou ficar e ter filhos. Gente, eu tava frita. Porque eu vejo um monte de gente que tá frito por aí. Porque eu tô apaixonada. Mas vai acabar, né? Você sabe. Você vai ficar com as consequências de quando acabar a paixão. Ah, por que tem casamentos que dão certo e ficam anos e anos? Você pode ter certeza que essas pessoas são melhores amigas. Porque não tem sexo fogo todo dia. Tem dias que tem mais problemas. Tem dias que tem menos problemas. Tem dias que os dois estão... tem dias que um tá cansado. Cara, tem milhares de situações. Entendeu? Que acontece durante anos. Mas o que fica ali é a amizade, a compreensão. Entende? Então, pensem bem quando vocês quiserem construir algo, quando vocês... Ainda mais para quem ainda não casou e tem um monte de gente aqui novinha e tal, que fica querendo e tal. Dá tempo, tá? Quem já tá mais velho, já fez decisões, agora tá tentando, né? Enfim. Não mudar, né? Porque a gente não muda o passado, mas, tipo, aprender a fazer outras escolhas. Cara, vida cada um tem a sua e todas são válidas e tá tudo certo. Mas se você ainda tem a oportunidade de mudar antes de acontecer algo que não é tão favorável para você, é isso que eu tô falando. A paixão acaba. Você pode estar apaixonado pelo crush hoje, amanhã você pode não estar. Entendeu? E aí, você vai estar toda amarrada no negócio. E aí, como é que você vai fazer? Entendeu? E aí é o que eu falo. Aí vem um monte de gente pra mim, né, nas consultas e tal, cheio de problema, cheio de trauma, cheio de bloqueio, porque tomou uma decisão lá na frente, baseado no fogo. Ah, na paixão, tava apaixonada. Agora me enrolei toda. Entende? Mais alguma coisa pra Ares? Não, Ares tá de boa. Só precisa controlar esses instintos, Ares. E posso falar? Minha mãe é Ares, né? Bicho é Ares. Meus pais ficaram casados 40 anos. Meus pais é um exemplo de relacionamento pra mim que dava certo. Eles brigavam, nossa. Minha mãe é insuportável, né? Meu pai era canceriano. Meu pai, tudo era aquela família dele. Tudo minha família, meus filhos, minha família, minha mulher. Minha mãe era a deusa do Olimpo pra ele. Minha mãe é bonita, né? Minha mãe é gata. E aí, meus pais tinham uma vida sexual animadíssima. Animadíssima. Mas você pensa, era por isso que eles ficaram casados 40 anos? Gente, lógico que não. Eles se davam bem, eles eram amigos, entendeu? Eles tinham aquela cumplicidade, entendeu? Eles tinham os filhos, eram 3, e tinha as dificuldades? Tinha, já passaram muito perrengue. Mas eles tinham coisas que eles faziam para eles dois, entende? Para eles sempre lembrarem por que eles começaram, por que eles chegaram ali, entende? Isso que eu acho legal. Às vezes as pessoas esquecem, ficam indo, né, nos ciclos da vida, na onda e tal, e esquecem do porquê vocês começaram, porquê vocês estavam ali. E o casamento se perde. E todo mundo precisa de emoção. Não tem essa. Todo mundo precisa de emoção. Todo mundo precisa viver estimulado por alguma coisa. Ou paixão, ou amor, ou dinheiro, ou vontade de vencer. Todo mundo precisa de estímulo, gente. Senão a gente não levanta da cama. A gente tem que ter alguma coisa que vai estimulando a gente, sabe? A fazer as coisas. E casamento também precisa de estímulo.
sabe? Precisa de vez em quando esquecer as crianças e vai passar um final de semana. Meus pais às vezes sumiam. Gente, eu morria de rir. Daqui a pouco meus pais sumiam. Aí chegava em casa, chegava a gente em casa e falava assim, cadê, né? As pessoas que somem. Aí você ligava o celular deles, quê? Aí eu ficava assim, né? E eu sempre fui meio preocupada e tal, né? Aí eu, gente, cadê eles? Aí meu irmão era muito alucinado, né? Meu irmão mais novo era a lenda da maluquice, da loucura. Falei, pronto, morreu. Todo dia eu falava, morreu, agora morreu. Quando ele sumiu assim, achava que aconteceu com o meu irmão. Eu falei, vou relaxar, cara, porque eu sou intuitiva pra caramba. Se fosse uma coisa errada, eu ia sentir. Não tô sentindo nada errado, então vou dormir. Aí de manhã eu acordava, tava os dois na cozinha fazendo café da manhã assim. Aí eu. Aí depois meu pai ia, né? Aí minha mãe. A gente foi no motel e tinha banheira. Aí eu. Lá. Não quero saber. Então, assim. Por que eu tô contando? Mãe, foi mal, mãe. Contei. Minha mãe Ares, ela vê. Porque eles ficaram 40 anos casados porque eles passavam pelas dificuldades, mas eles se premiavam como casal, sabe? Por estar passando pelas coisas. E isso fez, eles não estão juntos porque meu pai morreu do nada, entendeu? Então, assim, você vê como a vida é. Eles poderiam ser aquele casal que ficou até a velhice juntos, mas a vida levou ele e pronto, acabou a história, entendeu? Então foi 40 anos de casamento que tinha problema, que tinha coisa, mas tinha. Então, assim, é o que eu falo, que até pra mim, por eu ter tido essa referência, foi muito complicado às vezes entender certas coisas, sabe? De que não é porque meus pais têm essa história, de que a minha história vai ser assim. Tem que ter um desapego muito grande. Então, nossa, veio outra coisa aqui agora. De muita gente que tem medo de viver uma história diferente dos pais. Então, assim, eu tenho coragem, talvez, de construir histórias e relacionamentos porque os meus pais são essa referência. Agora, para quem tem aquele modelo de casamento, vamos dizer, fracassado, que não é fracassado, a pessoa fala assim: eu nunca vou casar, eu nunca vou formar uma família. Porque casamento e família é sinônimo de estresse, de traição, de, de dor. E não pode, gente. Não pode. Muito pelo contrário. Exatamente por você ter essa referência, é que você tem que saber como não fazer. E você pode ter sim a chance de construir algo bem sucedido exatamente porque você sabe o que você não pode fazer, o que você não tem que fazer, que é fazer igual aos seus pais. Entende? Então, assim, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou: minha filha, seja independente. Eu e seu pai, a gente se esforça muito para você ser independente. Você é uma menina inteligente e eu e seu pai, a gente casou porque a gente se amava, a gente passou muita dificuldade, mas a gente casou por amor. E eu quero que você ganhe seu dinheiro, estude, ganhe seu dinheiro, para você casar com um homem que você ama. Para você não se amarrar com ninguém porque você precisa de alguém para pagar suas contas, para pagar suas roupas, sua comida, para, entendeu? Então, para mim é muito fácil. Eu tive essas referências. Eu tive referências horríveis dentro de casa, mas eu tive essas referências muito boas. Então, as suas referências, elas são suas lições. Entende? Você tem que pegar tudo, ver a história dos seus avós, como foi, ver a história dos seus tios, como foram, ver a história dos seus pais, como foram. E, cara, aquilo ali é o livro da vida, da sua vida. Entende? E você consegue ver por ali, pela história das pessoas que vieram antes de você, das suas referências, o que dá certo e o que não dá certo. Entendeu?
E o que te dá chance, maior chance de você construir coisas cometendo menos erros. Mas aí vão ser os seus erros que vão vir. Erros novos. Entenderam? Acho que é isso. É isso. Ok, Ares. Manuais de instrução. Quem é novo, tente entender. Tente entender. Manuais de instrução. Consultas particulares maravilhosas, bombantes. Esse mês vão estar maravilhosas, cheio de coisa nova. Tudo no site. Todas as informações no site. Não precisem me mandar mensagem no Instagram, porque eu não vou responder. Nem no Facebook. Tá? É isso. Vocês são muito lindos. Beijos.